TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando o programa Janela do Céu, aqui na TV Menorá, onde você pode desfrutar de mensagens de edificação, de louvores, testemunhos, porque nós precisamos estar com a nossa alma purificada, santificada por essa palavra, palavra de Cristo Jesus. Porque sabemos que o Senhor está às portas, Ele já está voltando e Ele quer nos encontrar santificados, preparados para a sua vinda, Ninguém vai ser perfeito, mas o Senhor quer que nós venhamos ter um coração manso, humilde, um coração de obediência. E é isso que nós temos o objetivo de levar a palavra do Senhor a todos vocês, para que venhamos estar sempre buscando, obedecendo, santificando a nossa alma. E hoje nós estamos aqui com a presença da nossa irmã Glacida Silveira, de Restinga Seca, Rio Grande do Sul, que é uma irmã que está há muitos anos na vida da igreja com o Senhor Jesus Cristo. Acho que começou desde o início da igreja, né? Então ela tem muitas experiências para compartilhar conosco. Tudo bem, irmã Glaci? Tudo bem. Boa noite aos ouvintes da Janela do Céu. Eu estou na vida da igreja há 18 anos. Eu conheci a igreja foi estabelecida em 97, né, em setembro, e eu nasci em fevereiro. Eu conheci o Senhor numa fase bem difícil da minha vida. Foi lá eu vinha já passando por várias experiências, né, de bastante dificuldades na minha vida. E quando eu tinha 31 anos, eu tive o meu primeiro... a minha primeira desilusão na vida, que foi quando eu era casada e eu casei para a vida inteira. O casamento para mim era para a vida inteira e eu vinha me separar com 32 anos e aquilo me machucou bastante. Só que nesse tempo eu não encontrei Jesus, não procurei Ele. Eu fui procurar Ele quando... Eu só fui procurar Ele bem mais tarde. Eu passei assim muito sofrimento na minha vida, mas eu procurei outros caminhos que eram na feitiçaria. Eu ia para cartomantes, procurava tudo aquilo que diziam para mim que era bom. Eu ia atrás, né? Isso aqui na cidade de Cachoeira do Sul. Na cidade de Cachoeira do Sul. Eu morava aqui em Cachoeira, né? Antes de ir para a missão. E aí eu procurei muitos lugares aqui. E fui para o espiritismo. Eu sei que percorri vários lugares procurando Deus. Eu queria Deus. E cada lugar que eu ia, eu me decepcionava, assim. E aí eu saía daquele lugar. Aí eu ia para outro lugar. Aí diziam, não, lá é bom, lá é assim. Lá tu vai encontrar Deus. E aí lá eu ia. Mas na realidade eu não sabia que era Deus que eu estava procurando, né? Eu procurava uma paz no meu interior que eu não tinha. Aí eu passei por várias situações, tudo. Até 4 anos, assim, eu passei 4 anos muito terríveis da minha vida. Mas aí, nesse meio tempo, eu conheci o Luiz, né? E a gente acabou se envolvendo. Nós conhecemos até numa casa espírita. Nós conhecemos, assim, nós fomos vizinhos, mas nós fomos parar dentro de uma casa espírita, porque ele também era espírita, e eu ia para a casa espírita com ele lá. E lá nessa casa espírita, Deus... Como o diabo também conhece muito na vida da gente, né? E lá nessa casa espírita eles disseram que o Deus tinha um plano comigo e com o Luiz. E eu disse assim, parece que estão ficando louco essa gente. Bem capaz. E me decepcionei, que não gostei daquilo, porque eu não gostei de ouvir. O Luiz era meu amigo. E eu não queria nada com ele. Eu queria uma amizade dele, mais nada. E aí, nesse período, a gente... Passou um tempo, 1 ano mais ou menos, e a gente acabou se envolvendo, foi viver junto e tudo. E também nos separamos. Também não funcionou. Só que eu achava, assim, que o problema era o Luiz, né? Sempre achei que o problema fosse o Luiz. Aí, nesse período, o Luiz, a gente se separou, mas a gente se separou, assim, de casa. Ele foi morar numa casa e eu... Na casa da mãe dele...
e eu acabei indo morar na casa da minha mãe, porque eu estava numa situação financeira muito horrível, né? Deus já tinha me separado, já 2 vezes eu já estava separada. E isso não fez eu procurar o Senhor. Eu fui procurar o Senhor, já estava separada do Luiz há 1 ano e meio, quando a situação financeira estava assim no último. Eu não tinha mais, eu não sabia mais como eu ia viver. Eu fazia 6 meses que eu não sabia como dormir. Eu não tinha uma noite de sono mais, porque na minha cabeça só tinha cheque, cheque, cheque. Eu me envolvi com a agiota, foi assim, ó, foi um horror aquilo. Eu acabei adquirindo uma dívida de 100 mil reais. E eu não sabia como sair daquilo. E eu não contava para ninguém. Aquilo era só eu. E aí eu comecei a envolver, porque eu tinha além do trabalho que eu trabalhava no INSS, e além daquele trabalho eu tinha uma confecção. E aí eu acabei usando o meu nome no meio e tudo, e aí mexeu em tudo. E eu acabei ficando sem condições de sustentar meus filhos, né? É ali que eu me apavorei, porque daí eu não tinha mais como sustentar os filhos. E eu fui morar com a minha mãe. E comecei a usar o nome da minha mãe também. E aí a coisa ficou bem feia, né? Aí foi nesse meio tempo que um dia eu conheci, eu tinha uma amiga que era do lado da onde eu tinha minha confecção, e ela chegou para mim e disse: Glaci, eu fui num lugar muito engraçado, que se filmar, e aquilo ali era para ti, aquele lugar. E eu disse: mas aonde tu foi? Ela disse: fui num lugar aí. Eu não sei te dizer, fui filmar um evento, uma coisa que tinha lá, mas aquele lugar é teu aquele lugar. É para ti. Eu fiquei assim, de que será que é? O dia que esse irmão vier aqui na locadora, eu vou te chamar, se tu quer conversar com ele. Aí se passou 2 semanas, e para minha surpresa, um dia eu estava em casa, e ela me chamou: Glaci, corre aqui na locadora que esse rapaz está aqui. E aí eu fui. Aí eu fui lá, era o Adriano Rosa. Não, é Rosa? Acho que é Rosa, não me lembro mais se ele era Rosa. É o Adriano, que era o marido da Andréia. E aí ele veio, aí ele foi até ali na minha casa. Aí eu disse para eles: quem sabe vamos até ali na casa da minha mãe, pra gente conversar, que ficava melhor. E foi ali que eu aceitei Jesus. Aí eu contei a minha história para ele, e ele orou por mim, né? E naquele momento, assim, que ele orou por mim, e que eu botei tudo aquilo assim para fora, e ele olhou, confessei Jesus, foi a mesma coisa assim, ó, que eu tivesse tomado um copo de água e eu estava com muita sede. Mas era muita sede, que eu tomei aquele copo d'água e aquilo, sabe, saciou aquela sede que eu estava. E aí daí ele disse assim para mim: Glaci, a gente tem um grupo familiar, só que nessa semana não vai ter, porque tinha aquele tempo, tinha, como é que era o nome? Era no carnaval, eles iam fazer aqueles retiro, no tempo do retiro. Aí tinha um retiro, mas depois na outra semana ia ter. E eu disse: eu não vi a hora de chegar a outra semana. Só que uma coisa maravilhosa que aconteceu, que Deus foi instantâneo, fez comigo, Jesus fez comigo, foi fazer eu dormir. Porque a oração dele, ele pedia que o Senhor permitisse que eu dormisse, que eu precisava dormir, porque eu estava muito cansada. E eu dormi. E daquele dia em diante, nunca mais eu deixei de ter uma noite de sono. Às vezes Deus precisa levar a gente num esgotamento, né, da nossa força, porque todos nós temos uma autoconfiança que nós sabemos prover todas as coisas, né? E aí o Senhor nos leva no limite, porque sabe que é só assim pra gente poder aceitar o Senhor, né? E eu era assim, eu sempre fui muito batalhadeira, eu sempre trabalhei, eu sempre gostei assim, ó, de trabalhar, de fazer, então eu me achava muito capaz, né? Porque nada para mim era difícil. Se tu desse uma tarefa para mim, eu executava ela da minha melhor maneira. E sempre eu fiz aquilo com vontade. Então eu não me via nunca derrotada, mas chegou um ponto que eu não tinha mais o que fazer, né? Foi ali que o Senhor conseguiu me conquistar, né? Aí neste período, mas eu lembro assim, ó, aliás, eu lembro de que uma irmã compartilhou comigo assim, ó, um dia num grupo da minha casa, ela disse assim: irmã, 1 ano antes
de tu aceitar Jesus, eu falei de Jesus para ti, e eu não lembro. Eu não lembro. Eu estava entrando dentro de uma casa espírita e ela me atacou, ela disse que me atacou assim na beirada da cerca onde eu estava indo. Eu ia lá ver o meu futuro numa água que tinha umas plantas, umas coisas lá. E aí ela disse assim, e aí eu disse para ti que a solução dos teus problemas era Jesus. E eu não lembro daquilo ali. Né? Aquilo ali apagou da minha memória. Se ela falou comigo, eu não lembro. Mas eu disse, glorificado seja o Senhor, né, que depois me trouxe. Tem uma irmã que disse que orou por mim 7 anos, né? E a maior alegria dela foi quando ela me viu dentro da vida da igreja, né? Porque nós frequentávamos o mesmo salão de beleza. Eu ia lá toda semana e ela disse, e eu era muito mística, né? Era aquilo que eu tinha conhecido. Então eu falava muito das trevas, que para mim era uma maravilha. E ela via aquilo e queria falar de Jesus para mim, e o Senhor não deixava. E o Senhor dizia para ela, não chegou o momento dela, só ora. E ela disse que daí ela orava. Na outra semana eu estava lá, ela disse que é a mesma coisa. E eu não lembro dela nesse salão, nunca vi essa mulher. Quando eu cheguei na vida da igreja, eu nunca tinha visto essa irmã lá nesse salão que eu ia. Uma coisa muito interessante, assim, que eu digo, e ela disse, graças a Deus, 7 anos orando por ti. E ela morava próximo da minha casa. Olha só, isso tem faltado, né? A oração, porque o evangelismo, o início dele começa na oração, né? A igreja inicia na oração. Se não tem oração, não adianta as pessoas falarem porque o caminho não está preparado, né? Então, às vezes, quantos anos a gente precisa orar, interceder, clamar para uma pessoa ser salva, né? Então, isso nós precisamos estar sempre colocando diante de Deus para que Deus salve todos aqueles que têm eleição, que o Senhor já tem marcado, né, para aceitar o Senhor. E foi bem interessante, né, e ela nunca desistiu de mim. Porque quando ela me viu, ela ficou na maior alegria, veio me dar um abraço. Hoje ela não está mais conosco, mas ela me recebeu com uma alegria assim, ó, que eu fiquei maravilhada com aquilo, né. Aí depois aí eu fui numa primeira reunião, né? Foi muito tremendo aquilo ali. Porque eu fui naquela reunião, primeiro, quando eu saí de casa, minha mãe disse assim, será que tu não vai para uns bate-palma? Eu, ai mãe, para. Tu tá sempre rindo dos bate-palma, como é que tu me vai agora numa coisa de crente? E eu disse, mas eu vou ir, vou ver como é que é. Aí, quando eu cheguei lá, eu perguntei para os irmãos se não era um bate-palma. Sei lá o que eu entendia por bate-palma, né? Mas aí, quando eu me lembro que essa reunião ela era feita no Hotel Everson. E quando... Aliás, ela ia ser feita no Náutico. Mas aí não deu, foi no Hotel Everson. E eu lembro assim, ó, que quando eles iniciaram a reunião, depois fizeram a reunião, tudo, gente, quando começou umas orações em língua, aquele povo gritava ali, e orando, e aquela época os grupos familiares ainda não tinham a visão, né, de como era, e era aquele horror, aquela gritaria ali dentro de oração, e aquilo, e eu digo, meu Deus, isso aqui é uma casa de louco, aonde eu vim me meter? E me apavorei com tudo aquilo, né? Mas ao mesmo tempo eu gostei, aquilo me preenchia. E eu estava com uma outra amiga minha, uma outra que eu convidei para ir junto. Já fiz um evangelismo antes de chegar no grupo, já levei uma junto comigo. E ela chegou, quando nós saímos, eu disse, o que tu achou de tudo isso? Ela disse assim, acho que são tudo um bando de louco, Glaci. Eu não sei. Tu gostou disso? Eu disse, pois é, meio estranho, mas o pior que eu gostei. Ela disse assim, se tu quiser, tu volta, porque eu nunca mais boto os pés. E realmente, gente, nunca mais ela botou os pés. E para vocês verem assim, ó, esses 18 anos de igreja, olha, não sei quantas vezes se eu faltei em uma reunião de grupo familiar. Eu amava aquele grupo familiar. Era coisa assim, ó, a maior alegria minha é saber que aquele dia tinha o grupo. Aí foi passando assim, eu comecei a frequentar os primeiros grupos, e aí eles me falaram que tinha, nos contabilistas, tinha uma reunião da Donep, que era o Sérgio que dirigia. Aí eu fui para a reunião da Donep. Gente, eu ia para aquelas reuniões sempre sozinha, porque eu tinha falado para o Luiz, né, e o Luiz não quis. E eu ia sozinha.
Aí eu me ia para aquelas reuniões. Quando eu chegava, um dia choveu tanto, mas tanto, e a mãe disse, mas Glaci, tu vai com toda essa chuva? Eu vou, quero nem saber. E fui. Cheguei lá, eu tinha assim, eu era molhada até o joelho. Mas eu fiquei na reunião até o fim. Depois voltei para... Eu nunca ganhava uma carona, não ganhava nada. Mas eu nem estava aí. Eu queria estar lá dentro. Para mim não me importava se tinha alguém que me levasse ou deixasse de me levar. Eu queria era participar. Porque aquilo assim, eu estava impressionada com o que eu ouvia, com o que estava acontecendo na minha vida. O que você sentia internamente que Deus trabalhava, as coisas que você aprendia? Eu chegava em casa, quando eu levava sempre um caderninho, eu anotava tudo o que eu ouvia lá. Quando eu chegava em casa, eu buscava tudo aquilo de novo, porque eu nunca tinha muito tempo de dia, eu buscava tudo de novo, no outro dia eu buscava também. E aquilo me dava, assim, ó, saciava preenchia algo dentro de mim que eu não sabia explicar o que era aquilo. Mas aquilo era tão maravilhoso que eu saía dali, daquelas reuniões, gente. Eu conheci Jesus, eu fui na primeira reunião da igreja, no outro dia eu já estava evangelizando. Eu sentei, tanto que eu evangelizei até o Monsenhor da Igreja Católica uma vez. E ele disse para mim que eu ia ficar louca, que Bíblia ia me deixar louca. Mas eu não queria saber, todo mundo que caía, eu trabalhava com o público, né? Todo mundo que caía na minha rede era peixe, né? Não... Foi um período assim, ó, maravilhoso, que eu assim, ó, foi mudando coisas dentro de mim assim que eu mesmo não observava. Mas assim, ó, eu via que o Luiz começou a observar. Aí um dia eu cheguei em casa e a minha mãe disse bem assim para mim. Eu cheguei do serviço e a minha mãe disse: "Mãe, Glaci, teve uma vizinha aqui em casa e perguntou se tu tinha se mudado ou se tu estava doente." E eu disse: "Por quê, mãe?" Ela disse assim, engraçado, quando a Glaci chegava em casa, a gente sabia, porque o quarteirão de lá e o quarteirão de cá ouvia a voz dela, Chayane, Tailã, e era aquele gritedo, porque as crianças não estavam em casa, ou alguma coisa, eu queria saber, e eu gritava, e sempre fui muito gritona, né? E ela disse assim, nós achamos que ou ela está doente ou ela se mudou, porque a gente nunca mais ouviu a voz da Glaci. Aí eu comecei a ver que eu comecei a mudar. Eu percebi uma coisa assim minha. Eu gostava muito, muito, muito assim, ó, de tomar um aperitivo no fim de semana. O Luiz não gostava, mas eu sempre gostei. E aí, uma coisa que eu observei, que quando eu entrei na vida da igreja, nunca mais eu tomei aquele aperitivo. Nunca ninguém me disse nada, nunca ninguém me falou nada, mas eu deixei daquilo ali, automático aquilo ali. Não sentia falta. Não sentia falta daquilo ali. Foi umas coisas que foram acontecendo na minha vida sem eu perceber. Coisas que eu nunca pedi para o Senhor me tirar. Mas assim, não sei, tudo que eu ouvia lá trabalhava tão forte na minha vida que eu deixava aquilo era automático. Cessava, acabava. Eu digo, meu Deus, tá uma coisa diferente em mim, eu não sabia explicar aquilo. Aí eu tinha um desejo, aí assim, tudo que eu descobria novo na igreja, eu ia. Aí descobri que tinha os cultos nos domingos. Aí eu ia para os cultos. Aí eu descobri que podia fazer terapia espiritual. Aí eu fui lá no Sérgio, quero uma terapia espiritual. Aí ele começou a fazer comigo. Eu sei que eu fiz terapia espiritual 8 meses com ele. Nessa terapia eu tive uma experiência um dia. E a coisa que eu mais gostava é de ir lá conversar com ele. E um dia eu tive uma experiência assim, ó, de que naquele dia aquele dia eu cheguei lá e o seu Dinarte, que era o pai do Sérgio, disse assim, Glaci, hoje o Sérgio não tá, mas o seu Escobar vai fazer a terapia contigo. E eu botei um pé para trás e disse, não, vou me embora. Não é o Sérgio, não quero. Aí, mas alguma coisa me disse, não, fica. Deus já estava ali quebrando aquela idolatria, né? Queria quebrar aquela idolatria que de certo eu já estava tendo em relação ao Sérgio, né? Aí eu fui lá, eu discerni a voz de Deus e fui lá para ser atendida por ele. Foi maravilhosa aquela terapia, sabe? E eu disse, Senhor, não é só o irmão que é usado, é qualquer vaso, né? Pode ser usado pelo Senhor. E essa foi uma experiência que eu tive. E aos outros, assim, ó, era uma coisa muito interessante também que acontecia, é que eu
gostava muito de estar lá dentro da igreja. Eu tinha um prazer em ir para lá, porque lá tinha a livraria e a filha do seu Escobar até que cuidava da livraria, né? E eu gostava de estar lá, eu queria aqueles materiais, e eu comprava tudo quanto é material que tinha lá na livraria. Gente, eu era cheia de dívida, né? Mas material não faltou na minha casa, né? Aí eu disse que aí um dia o Sérgio ministrou, falou sobre o dízimo, ministrou, eu fui dizimar, me ministrou batismo, fui me batizar. Tudo que era ministrado para mim, automaticamente eu obedecia. E eu vi a importância que tem de obedecer. Hoje eu vejo que a gente não é assim, né? A gente vê e não obedece o que Deus quer. E naquela época, tudo eu obedecia. Tudo que Deus mandava fazer, eu fazia. Às vezes fazia de uma maneira errada, como o dízimo. Eu achava que era do meu líquido, né? E eu dizimava do meu líquido. Não tava as coisas assim, né? No financeiro não estava muito acertado, mas eu não sabia o que era. Aí um dia eu compartilhei com o irmão, ele me explicou tudo. Aí eu comecei a dizimar do bruto. Aí eu disse assim, amém, Senhor. Então agora, certo, agora tu vai fazer uma obra na minha vida para me pagar essas dívidas, né, que eu tenho. E eu, assim, eu era muito cobrador na minha vida, né. Vocês não fazem ideia cada vergonha que eu passei, que eu vou te contar, né. Um dia, eu já te conheci o Senhor. E aí um dia um cobrador bateu na minha porta. E aí eu digo, meu Deus, de novo outro cobrador. Já sou dizimista. Só que naquela época eu ainda não era uma dizimista como tinha que ser. Eu fazia da minha maneira. E aí eu disse bem assim pro Tailã, que é o meu filho, né? Eu disse, tu vai lá e diz para aquele senhor que eu não tô. E ele foi. A mãe mandou dizer que não tá. Que vergonha. Aí tive que atender o homem, né? Aí fui e compartilhava com o irmão Sérgio. Ele disse, irmã, dever. Tu tá devendo, tu tem que chegar para as pessoas que tu deve explicar. Olha, assim, tô pagando a dívida tal, quando terminar essa, tu vem aqui, eu vou acertar contigo. Aí vai marcando datas para eles. E aí eu fui fazendo isso. Mas Deus fez uma coisa muito fantástica comigo, assim, quando eu acertei o dízimo realmente. Quando eu descobri que eu não era uma dizimista fiel, como tinha que ser certa com o Senhor. Aí, naquele dia eu tive assim, naquela época eu tive 2 experiências assim, não, 3 experiências até bem forte, marcante na minha vida. Uma experiência foi assim, um dia eu fiquei sabendo que entrou uma fiscalização da Receita, acho que Receita Federal, na cidade de Cachoeira, e pegou todos os cheques dos como é que se diz, dos agiotas que eu tinha, e todos os cheques eles levaram, e eu fiquei livre da dívida. Porque eu já tinha pago essa dívida, acho que 3 vezes o valor dela que eu tinha feito com eles, e eu estava sempre pagando, e ela não terminava nunca. E aí e eu disse, Senhor, foi por mim que tu fez isso, Senhor. Eu vi a mão de Deus ali, né? Aí a pessoa disse, mas quantas pessoas foram beneficiadas? Não importa, o importante é que Deus fez, né? Aí, mas aconteceu um fato assim que uma pessoa fazia pouco tempo, assim, porque o que fazia isso que eu conheci o Senhor? Faziam 6, 7 meses. Aí, esse senhor, que eu peguei um dinheiro emprestado antes de vir para o Senhor, eu não tinha pago todo ele. E aí ele veio e me procurou. E eu disse, não, ele disse, me paga só o valor do cheque, porque não é meu esse dinheiro. Amém, eu não recebi o cheque de volta, mas eu paguei ele, porque eu disse, Senhor, não é justo, né? Eu não paguei nada, para os outros eu paguei muito mais do que era, mas para aquele eu não paguei. Então eu vou pagar ele, e ele eu paguei. Mas glória a Deus por isso, né? E uma outra experiência que Deus me deu, assim, com os dízimos, foi que uma vez, eu até espero que um dia não sei se ela é irmã, não sei se ela conhece Jesus, ela não é daqui, ela é de Rio Pardo. Eu tive uma experiência de dízimos com ela, porque assim, de dízimos com o Senhor, né? Porque eu fui fazer um curso, eu e outras pessoas do INSS, e aí foi depositado na minha conta um valor X das diárias. E quando eu voltei do curso, ela também estava nesse curso, quando eu voltei do curso,
foi depositado de novo. E eu disse, ganhei mais, né? Fiquei bem faceira, dizimei do dinheiro, tudo, né? E fiquei tranquila. Se passou uns 2 meses, veio uma cobrança para mim do INSS dizendo que tinha sido depositado um dinheiro de Glaci Terezinha no meu nome. E que eu tinha que devolver aquele dinheiro imediatamente. E eu não tinha esse dinheiro para pagar. E foi nesse período assim que eu consertei daí os dízimos, tudo com o Senhor também. Aí eu disse bem assim, Deus, e agora? Eu tava tudo planejado direitinho, o que eu ia pagar naquele mês. E eu disse, agora, Senhor, como é que eu vou pagar? Eu não tenho esse dinheiro. E era um dinheiro alto, como é que eu vou pagar? Eles me deram o endereço, tudo, conta dela, tudo, que era tanto, e os quebrados, era um valor assim, bem grande, e os quebrados. Tá. Vou lá fui pro Sérgio, agora não sei o que eu faço. Ele disse, olha, irmã, que Deus vai te dar a direção. E aí eu falei, Senhor, o que eu faço? Não sei que atitude tomar. Aí nessas horas a ansiedade bate, né? E tu não sabe o que fazer. E eu disse, Senhor, e agora o que eu faço? E nada, eu não conseguia ouvir o que Deus queria comigo. Aí quando eu vejo assim, vou pegar eu digo, vou depositar para essa irmã. Eu pedi para eles até o início do mês, né, que é o dia que eu recebia. Aí recebi o dinheiro, eu digo, vou depositar da irmã, vou deixar os outros que eu planejei para depois. Aí peguei lá, fui pegar o papelzinho, cadê o papel que eles me deram? Sumiu de uma maneira assim, da onde eu tinha guardado, que era lá no INSS, numa gaveta que tinha particular, sumiu dali. Eu tinha chave, tinha tudo dali. E desapareceu. Eu disse, amém. O que eu vou fazer? E eu não senti de ligar de novo e pedir de novo. Fiquei quieta. Senhor, então tu não quer que eu pague? Porque sumiu o papel. Deixei, não depositei. Paguei as outras coisas que já estava tudo certinho para mim pagar. Tá, passou um tempo. Aí, passou isso uns 3 meses, um colega meu foi fazer um curso. E essa Glaci estava nesse curso. E ele disse, irmão, olha, já estou com o irmão. Ele disse assim, fulano, tu nem imagina. Olha, o meu dinheiro caiu na conta da Glaci, lá da tua cidade. Mas que guria bem honesta. Porque eles telefonaram para ela num dia, no outro dia o dinheiro estava na minha conta. Ela depositou na hora para mim. Gente, eu não depositei esse dinheiro. Mas ela recebeu o dinheiro. Então assim, eu vi a fidelidade de Deus ali comigo, sabe? Porque eu digo, Senhor, eu fiquei assim, tudo tá. Daí passou um tempo. Aí eu fui trocar de guichê para trabalhar. E eu vou limpar meu guichê, o papelzinho ali dentro, no mesmo lugar que eu tinha botado. Aí, foi Deus. Foi Deus. Foi Deus que fez aquilo para mim, não, porque eu ia depositar. Mas ela já tinha recebido. O Senhor já tinha providenciado no outro dia. Usou, né, um vaso, alguém deu um número e mandou depositar. E entrou na conta dela. E eu achei assim, bem edificante isso, assim, que aconteceu comigo, porque só o Senhor para fazer uma coisa dessa na vida da gente, né? Deus coloca essas provas, né, para mostrar que Ele está no controle de tudo e que nós não precisamos nos preocupar. E a questão financeira sempre é um dodói, né, de todos nós, e que o Senhor trabalha sempre fortemente, mas tudo é necessário, né? Deus quer que a gente venha confiar nele. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial e nós já voltamos. Fique conosco. Janela do Céu.